Quando você fala em transformação dentro de uma sociedade, que você, pelo que eu entendi, o seu público, o seu cliente, vamos falar assim, da sociedade, ele é de A a Z. Ele tem o cara lá de 70, 80 anos, até um menino jovem de 20 e poucos anos, cursando uma faculdade de medicina ou até mesmo aí as outras áreas da saúde. É um desafio você ter um tipo de linguagem para que todo mundo entenda esse conceito novo, dessa transformação. Como que o Luiz, e junto, logicamente, com a sociedade, com os conselheiros, com toda a parte do time de organização, faz com que essas pessoas de todas as idades consigam ter um objetivo comum dentro da sociedade que você quer colocar hoje como norte? Como que você trabalha isso? Eu não sei se esse é o papel do Luiz na sociedade. Assim, eu sou só o CEO, que é uma posição de muita responsabilidade, de muita importância. Mas essa é uma entidade associativa de médicos e paramédicos. O CEO é o executivo, é quem executa. Perfeito. Quem cria efetivamente... A metáfora que eu gosto de usar é de uma orquestra. E o CEO é o maestro. Assim, ele está ali e ele tem um papel super importante. Mas ele não é o compositor. Quem diz qual é a próxima nota, qual é a música que vai ser tocada, é o compositor. É a partitura que está ali na frente dele. O CEO o maestro tem um papel muito fundamental de dizer, a gente tem que entregar essa música no tempo correto, não pode ficar fora do ritmo, o violinista aqui não está muito bom, a gente precisa trocar e encontrar outro, o pessoal do contrabaixo precisa treinar um pouquinho mais e de organizar a instituição para que ela seja harmônica. Mas tem um limite. E você, assim, você pode chegar e propor para o compositor, para o dono do teatro, que seja, olha, acho que seria uma boa ideia que o próximo programa musical incluísse Mozart e Beethoven. Mas, no final das contas, a decisão... Cabe do conselho, né? Do conselho, assim, no caso, presidente, de uma né? forma mais ampla, aos associados. Legal. É a associação que decide o posicionamento. Aí, como é que funciona a hierarquia de decisão? Por exemplo, você é o executor, pelo que eu entendi, mas aí as políticas ou a associação, ele tem uma votação? É uma plenária? Parte do que foi essa trajetória aí nos últimos 2 anos e meio foi o suporte a um processo importante de transformação da governança da entidade. Hoje, a maioria das entidades médicas funciona no mesmo modelo, que é um modelo em que uma chapa médica é eleita, essa chapa tem funções executivas, então cada chapa tem seu diretor administrativo, seu diretor científico, seu presidente e tal, e essa chapa assume a gestão daquela entidade naquele momento. E esse era o modelo que funcionava na SBC até esse momento. E o modelo no qual eu entrei na SBC. E obviamente, assim, era um modelo que gerava algumas questões positivas e negativas, como qualquer modelo, ele tem suas consequências para a organização. Era um modelo no qual você tinha uma diretoria médica muito presente na gestão do dia a dia, mas era um modelo com muitas rupturas também. Então, de 2 em 2 anos, trocava toda a equipe de liderança executiva da entidade. Então, você tinha muitos projetos que se perdiam, você tinha uma certa insegurança. De continuar aquele raciocínio de processo mesmo, do planejamento, né, Luiz? Uma certa insegurança no corpo de funcionários. Imagina, toda vez que troca o chefe, as pessoas já ficam inseguras. Sim. Você imagina, de 2 em 2 anos, todas as vezes troca o chefe. E essa troca ocorrendo num processo que é político, no final das contas. E é para ser, não tem problema, são entidades políticas. E aí teve nesse período, e aí isso
começou já em 20, foi a primeira medida do Dr. Marcelo Queiroga, foi criar uma reanálise do Estatuto e da governança. E a gente criou um novo modelo, que é um modelo muito mais baseado no modelo tradicional hoje de governança corporativa, em que você tem um conselho administrativo que é eleito, que não tem função executiva propriamente dita, mas que exige, fiscaliza e cobra da gestão as entregas e os resultados que a sociedade precisa. Então, assim, a gente fez essa transformação agora no começo do ano, de 22. Tem um período de eleição, de amadurecimento. Essa transformação que você fala é a transformação de entender essa governança. A transformação de haver uma diretoria para haver um conselho administrativo. Perfeito. Na verdade, você está estruturando como se fosse uma empresa, né? Isso. Porque até então não tinha esse escopo, né? De ter um CEO. É muito novo falar, ter um CEO de uma sociedade, né? Você não ouve isso, não é comum, né, Luiz? Assim, acho que tem uma diferença fundamental entre uma entidade sem fins lucrativos e uma entidade com fins lucrativos. Uma só. E da forma pela qual elas devem ser geridas. Eu acredito muito piamente nisso. E a diferença é o que acontece com o superávit no final do ano. Perfeito. Então, assim, em termos de prática de gestão, a gestão deve ser muito semelhante. Não tem por que ser diferente. A gente deve cobrar a mesma eficiência, a gente deve cobrar os mesmos projetos superavitários, a gente deve ser absolutamente implacável na busca por resultado dessas organizações. A diferença é que nas entidades sem fins lucrativos, no final do ano vai sobrar um superávit, que não é lucro, que é superávit, e que você vai poder pegar todo esse recurso e reinvestir no cumprimento da missão da entidade. Então, assim, tudo que a gente faz na sociedade hoje é promover a excelência no cuidado cardiovascular. Entendi. E se a gente faz isso como entidade sem fins lucrativos, a gente tem mais recursos para fazer isso, porque no final do ano isso não vai para o bolso de um acionista. Mas em termos da estruturação da entidade, ela precisa ser muito semelhante. Ela precisa... E é legal que você falou na frase, né? Porque o que muda de uma associação para com fins e sem fim é justamente o que acontece com esse superávit. Um vai para o acionista e outro volta para a instituição. Perfeito, isso explica muita coisa. E aí você, logicamente, falou, a estrutura é igual. Por mais que a gente ache, às vezes, não, uma associação tem que ser bagunçada. Não, tá errado. Tem que ser como se fosse uma empresa. Perfeito. E os projetos têm que dar lucro, os projetos têm que ser geridos de forma eficiente, tem que ter indicadores, as pessoas têm que ter seu papel bem definido, têm que responder com transparência quando dá certo, quando não dá. Então, assim, as demandas da gestão sobre a entidade, elas precisam ser absolutamente iguais. E acho que o que a SBC fez nesse período foi se transformar um pouco mais em um modelo como esse, no qual você tem um conselho administrativo e uma gestão. Luiz, interessante isso. Vocês são a única sociedade que tem CEO ou existe outras sociedades que têm CEO? Porque eu nunca ouvi falar. Não conheço entidades nesse modelo da SBC. Você tem muitas sociedades que têm uma figura semelhante. Mas não com um cargo CEO mesmo, como você tem hoje, né? O meu cargo é de superintendente, é o executivo-chefe. Mas sim, você tem modelos muito diversos e que em alguns o executivo assume um papel um pouco maior, alguns um pouco menor. Eu não conheço nenhuma nesse modelo da SBC de um conselho administrativo eleito com função não executiva. Isso é legal, porque vocês podem ser é uma inovação que vocês estão fazendo. Dentro das sociedades é uma inovação, o modelo. E isso pode ser replicado, provavelmente, já em outras sociedades que vão acabar olhando como espelho para falar, nossa, eu quero fazer um benchmark com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para ver o que eles estão fazendo para trazer esse superávit, trazer toda essa melhora na organização da sociedade. Interessantíssimo. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte?
Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!